Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Excepcionalmente nós estamos fazendo agora online, né? E gravado, né? E espero que vocês possam desfrutar desse momento de louvor, né? Mesmo à distância, mas que a gente possa estar contemplando ao nosso Deus, daí da sua casa. Então, nós preparamos 3 canções, e essas 3 canções vão estar trazendo um pouquinho do nosso tempo de adoração ao nosso Deus. Então vamos contemplar Ele. A primeira canção é Olhar para a Cruz. Todo mundo já conhece? Próxima canção, então, Deus enviou o seu Filho amado. Vamos glorificar o nome dele. Seu filho amado.
canção e a última, né? Estaremos cantando Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço. A gente sabe o quão foi o sacrifício, né, de Jesus por nossas vidas, mas ele tinha que cumprir essa promessa. E hoje nós temos a liberdade de poder glorificá-lo, podemos ter acesso a ele em oração, né? Então essa música, que é bem conhecida, né, de todos, é uma música que fala que nós estamos aqui para proclamar o amor dele. Um preço alto por nossas vidas, mas hoje nós temos esse acesso a poder louvar e glorificar. Vamos todos cantar essa música. Não é fácil conduzir a família nesses tempos difíceis. Olha, eu estava tão animado essa semana que passou. O meu filho Jason, ele teve aulas presenciais na escola aqui em Voti. Ele voltou tão animado de poder estar junto com os colegas e professores. Meu filho Joel, ele também está bem animado em voltar para os Estados Unidos no início de março para iniciar a sua carreira como missionário, se preparar para o campo missionário. E o que aconteceu? Recebemos a notícia da bandeira preta, parece que vai voltar de novo as restrições, grandes perigos também. E o Jason,
ele vai voltar para casa, vai começar a estudar online e as coisas em casa vão mudar um pouquinho, né? Estava tão animado, fazendo todos os planos para a família para esse ano, fazendo todos os planos para o ministério para esse ano, e agora, de novo, tudo incerto. E confesso que às vezes eu estou sem força, às vezes eu estou bem desanimado. E eu pensei, Deus, me anima, né? Me ajuda. E eu fiquei pensando também, bem possível que muitas pessoas na igreja estão passando pelas mesmas dificuldades, os mesmos desafios, o mesmo desânimo. E também está sem forças. E eu acho que todos nós precisamos chegar a reconhecer que nas nossas próprias forças nós não vamos conseguir conduzir as nossas famílias neste ano. Nós precisamos de ajuda divina, né? Nós precisamos da ajuda de Deus. E as boas notícias é que nós temos essa ajuda, né? A Bíblia tem muito a falar sobre a família e nós todos conhecemos aquele texto em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a capítulo 6, versículo 4, que temos instruções específicas, importantes, maravilhosas sobre a família e como podemos conduzir a família nos princípios de Deus. Mas o que é interessante é que Deus, ele antes desse texto e também depois desse texto, ele cerca esse texto da família com bastante esperança para nós. O que Deus fala é que nós podemos ter forças nele, nós podemos ter toda a ajuda, o auxílio possível nele. Então eu gostaria de irmos para esse texto de Efésios capítulo 5 e 6 hoje e renovar as nossas forças no Senhor, na palavra dele. E eu creio que isso vai nos ajudar a poder conduzir as nossas famílias nesses tempos difíceis. Efésios 5:18, o texto antes de falar sobre os princípios bíblicos para a família, diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, o que nós podemos entender com esse texto é que nós temos que ter todo cuidado de sermos cheios de vinho, mas devemos ser cheios ou controlados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos dar a força que nós precisamos. Mais tarde, em Efésios capítulo 6, versículo 10, isso depois daquele texto que fala sobre a família, nós lemos: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós podemos ser fortalecidos, não no nosso próprio poder, não nas nossas próprias forças, mas no Senhor e no seu forte poder. Eu lembro, alguns meses atrás, estava bem triste e desanimado, e um texto que Deus usou muito para me animar foi: alegre-se no Senhor. Eu não estava pensando direito, né? Eu estava triste nas circunstâncias, desanimado nas circunstâncias, mas no Senhor eu podia encontrar a alegria. E semelhante aqui em Efésios 6:10, olha, eu não tenho força, mas no Senhor eu tenho a força. No Senhor nós temos a força. Então nós podemos conduzir sim as nossas famílias nesses tempos difíceis. Mas não vamos ignorar aqueles textos importantes em Efésios 5, 22 a 33, fala para os pais, né? Para o marido, para a esposa. Efésios 5:33 resume as instruções para o marido e para a esposa e diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, nessa pandemia, nossa, tão fácil a gente ter brigas e contendas dentro de casa.
É tão fácil ter muito egoísmo, é tão fácil a gente olhar os nossos próprios desejos e necessidades. Eu quero encorajar primeiro os maridos. Maridos, o que diz aqui? Ame a sua mulher como a si mesmo. Nós precisamos estar focando, homens, maridos, em amar as nossas esposas. Que tipo de amor é esse? Jesus nos deu o exemplo, um amor sacrificial, um amor que sacrifica, que serve, que cuida, que nutre, que protege. E nesse texto, nesse versículo 33, diz que ame como a si mesmo. Nós somos muito bons em cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas necessidades. Então, maridos, olha, aproveite na pandemia, quem sabe as próximas 2-3 semanas em casa, focando em amar a sua esposa. Isso pode trazer um grande impacto. Isso pode influenciar muito o lar. Mas precisamos obedecer então a Deus em amar a nossa esposa, né, como amamos a nós mesmos. E mulheres, né, esposas, trate o marido com todo respeito. Um respeito incondicional. Né? A esposa pode ser uma auxiliadora, uma ajuda encorajadora, pode apoiar e pode impactar o seu marido também com todo o respeito. E na pandemia não é fácil. Né? Às vezes podemos ver as falhas, a falta de liderança, a falta de servir, a falta de cuidar do marido, mas que Deus possa te ajudar e te dar todo o poder para respeitar o seu marido. Os filhos, fala em Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Jovens, crianças, olha, Deus tem algo a falar para você. Tão importante você honrar seu pai e a sua mãe. Isso é algo que glorifica a Deus, isso é algo também que traz uma grande bênção para você. Eu sei que na pandemia, às vezes convivendo ali, vivendo com seus pais, é complicado. Você vê a falha dos seus pais, você vê as dificuldades, os conflitos entre seus pais, às vezes. O que vai ser importante? Você honrá-los, obedecê-los, tratá-los com todo respeito, cuidar com como você fala, como você age, as suas atitudes. Se você honrar seu pai e sua mãe, Deus certamente te abençoará e você será uma bênção para a sua família. Efésios 6:4 fala aos pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu sei, tendo essa possibilidade, e provavelmente vai acontecer, do meu filho Jason voltar, estar 24 horas por dia em casa, isso não é fácil. Não é fácil para os filhos e não é fácil para os pais. Né? E, às vezes, nós, como pais, nós podemos responder em ira, nós podemos responder em frustrações, né? Nós podemos ignorar os nossos filhos. Mas eu quero desafiá-los, pais. Criem seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Aproveitem esse tempo. Aproveitem esse tempo para se envolver na vida dos seus filhos. Deus está te dando uma bênção em ter os seus filhos próximos aí. E que você possa estar usando os momentos aí para ensinar, para corrigir, para discipular os seus filhos. Então, nessa pandemia, nós podemos ver que vai ser difícil, mas pode ser uma grande bênção. Isso vai ser fácil? Viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz para nós como marido, como esposa, como filhos,
como pais, não vai ser fácil. Na verdade, vai ser impossível nas nossas próprias forças. Mas nós precisamos de capacitação sobrenatural. E Efésios 6, ele explica que nós temos essa capacitação. Nós temos o controle, o poder do Espírito Santo e nós temos a armadura de Deus. Então, em Efésios 6, versículo 11, diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, você pode ver a ordem aqui: vistam, né? É importante obedecermos a Deus, é importante nós tomarmos certas decisões. Eu, como pai, eu, como mãe, eu, como filhos, eu vou, então, vestir essa armadura de Deus. E isso vai trazer muita firmeza. E por que nós precisamos de firmeza? Porque nós temos grandes inimigos. A Bíblia fala de 3 inimigos. Nós temos o mundo, que é um grande inimigo para nós. Tem o mundo que é contrário aos desejos de Deus, à vontade de Deus. E muito do mundo é uma visão de agradar a si mesmo, de fazer as coisas sem pensar em Deus. E nós estamos vendo que o mundo está cada vez mais e mais distante de Deus, de um temor a Deus, da palavra de Deus. E o mundo traz para nós conselho, traz para nós influência, e nós temos que ter todo cuidado. Também temos um inimigo que é a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. Nós queremos o que nós queremos. Nós queremos satisfazer os nossos desejos ilícitos, desejos pecaminosos. Às vezes nós queremos satisfazer os nossos desejos corretos, mas de forma indevida. Então, nós temos desejos certos, mas colocamos esses desejos acima de Deus. Então, nós queremos agradar a nós mesmos. Então, o mundo, a nossa carne, os nossos desejos são grandes inimigos, mas temos também um grande inimigo que às vezes esquecemos. E esse inimigo é o diabo. Por isso que diz em versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é muito astuto, ele é muito inteligente e ele sabe como nos atingir. E ele quer nos destruir. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa igreja. Então nós precisamos cuidar. Versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Temos o diabo e os seus demônios, e toda a influência demoníaca que está agindo em nosso mundo. E a gente pode ver isso até aumentando durante essa pandemia. O que nós temos visto nesse ano que passou? O uso de pornografia aumentou e muito. Nós podemos ver que a depressão, a falta de esperança aumentou e muito. A rebeldia, protestos, falta de submissão, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem aumentado bastante. Certos valores, como o valor da vida, estão sendo atacados. O valor da família está sendo atacado. A ética, e assim vai. Nós podemos ver que Satanás e os seus demônios e a sua influência, eles estão aí presentes, e nós precisamos entender que a nossa luta é uma luta sobrenatural. Então nós precisamos de todos os recursos
de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. E nós podemos ver que Satanás ele está sempre se opondo à obra de Deus. Eu confesso que nessa pandemia não tem sido fácil pastorear. Não tem sido fácil pastorear minha família. Não tem sido fácil pastorear essa igreja. Eu preciso muito de discernimento, eu preciso muito de amor, eu preciso muito de misericórdia, porque está sendo muito complicado, muito difícil. E eu sei que Satanás ele está atacando. Eu tenho visto ele atacando vários pastores e líderes para destruir mesmo a obra de Deus. Então nós precisamos encontrar a nossa força em Deus, precisamos da dependência de Deus. E Efésios 6, versículo 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então nós precisamos vestir a armadura de Deus e assim podemos resistir no dia mau. E eu acho que hoje podemos dizer que estamos passando por dias maus. E precisamos permanecer como? Inabaláveis. Isso me lembra do versículo que meu pai sempre me ensinava, decorei como criança: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Nós podemos confiar nele, nós podemos estar inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, nós temos a garantia, a vitória garantida por quê? Porque Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o grande vencedor. Então, nós temos o diabo, que é muito poderoso, mas nós também temos Cristo que venceu. E lembra, Cristo é o nosso caminho, Cristo é a nossa verdade, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa força. Isso nós podemos ver claramente em Efésios. Antes de Cristo estávamos mortos. Antes de Cristo éramos filhos da ira. Mas agora em Cristo nós somos filhos. Em Cristo nós somos vencedores. Então, pais e filhos, coloquem a armadura de Deus. E tem alguns aspectos da armadura de Deus que são permanentes. Então, não é tipo um uniforme. Hoje, os colorados estão colocando o seu uniforme. Eles estão torcendo para que eles possam se manter na liderança do campeonato. Mas amanhã, ou dia depois de amanhã, provavelmente vão tirar essa camisa. Nós não podemos colocar e tirar a armadura de Deus. Então, olha só o que diz no capítulo 6, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, o primeiro elemento, a primeira armadura, parte da armadura é o cinto da verdade. Então, coloquem o cinto da verdade. Isso fala a integridade familiar. O cinto era tão importante para segurar toda a roupa do soldado. Importante para mostrar que estava pronto para a batalha. Isso me lembra do nosso ministério de jiu-jitsu. Nós tínhamos toda aquela roupa aí para batalhar, para competir, o kimono. E antes de competir, o que se pegava aquele cinto? Para mim era um cinto branco. E aí você amarrava aquele cinto e se preparava para a competição. Então, o soldado, pais, filhos, famílias, peguem aquele cinto da verdade, aquela integridade familiar e coloquem. Isso também se refere à nossa integridade, à sinceridade, à autenticidade. Questão de nada de hipocrisia. E é tão fácil sermos hipócritas às vezes,
não sermos verdadeiros, íntegros. Sabe, eu fiquei muito feliz quando um casal que estava tendo bastante dificuldade em casa, com a família, por causa também de toda essa situação do Covid, chegaram para nós como pastor, para mim como pastor, disseram, olha, a gente precisa de ajuda, sabe? A gente não está conseguindo agradar a Deus. Isso é integridade, isso é ser real, isso é ser sincero. Quem não precisa de ajuda? Quem não precisa de apoio? Eu estou sendo mentoreado por um conselheiro, isso está sendo muito bom para mim. Está me ajudando muito em casa, muito com a minha esposa, meus filhos. Então é importante termos integridade, viver de forma sincera, de forma verdadeira. E se você não está conseguindo, não mantenha a hipocrisia. Busque ajuda. Estamos à disposição. Não porque nós sabemos todas as respostas, mas podemos estar juntos com você caminhando como família. Versículo 14 diz, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, o segundo elemento da armadura de Deus é a couraça da justiça. Isso se refere à pureza moral. A couraça protege nossos órgãos vitais, protege o nosso coração. Se o inimigo atinge o nosso coração, já era. Isso se refere, então, a couraça da justiça se refere à nossa santidade diária. Vocês lembram que Jesus disse em Mateus 6, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quantas vezes deixamos de buscar primeiro a justiça de Deus? Quantas vezes nós buscamos nossa autojustiça? Quantas vezes, em vez de amar a Deus e amar o nosso próximo de todo o coração, nós amamos a nós mesmos? E aí vamos atrás dos nossos desejos, satisfazendo os nossos desejos. Importante ter um coração puro, um coração totalmente tomado por amor a Deus. Então é necessário diariamente confessarmos nosso pecado. É importante diariamente estarmos perdoando uns aos outros e buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Deixa eu fazer uma pergunta, pais. Vocês estão colocando a couraça da justiça, humildemente levando quaisquer pecados conhecidos a Cristo, por sua graça, para perdoar, e ao Espírito, por seu poder de vencer? Tão importante diariamente nós estarmos protegendo o nosso coração, tendo essa pureza moral. Continuando no versículo 15, diz, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Famílias, pais, filhos, coloquem os sapatos da paz. Isso se refere à alma em repouso. Sapatos são importantes, né? Tão importantes. Eu ganhei um par novo de tênis essa semana. O meu já estava ficando velho. E naquela época da guerra era tão importante os sapatos para não tropeçar, para não ferir os pés, para poder caminhar, correr, se firmar bem. Então, esse elemento se refere à nossa paz com Deus, de estarmos firmes no nosso relacionamento com Ele. E isso nos deixa preparado para as batalhas diárias. Tão importante a paz na nossa vida. E em Cristo nós podemos ter paz. Claro que nós temos paz com Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Mas às vezes nós vivemos sem paz. Às vezes é porque nosso relacionamento com Deus não está indo tão bem. E o que nós precisamos é da paz que vem de Deus. Da paz que
ultrapassa todo o entendimento. E nós podemos ter essa paz e ter a nossa alma em repouso. Você tem essa paz, você traz essa paz para dentro do seu lar. Tão importante abençoarmos nosso cônjuge, nossos filhos com essa paz. Próximo versículo diz: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Efésios 6,16. Usem, diz ali, o escudo da fé. Escolhe, faça uma grande decisão, uma decisão importante de usar o escudo da fé, que é coração de confiança. Coração de confiança. O escudo te protege na batalha. Isso se refere à sua confiança em Deus. Nessa pandemia, nossa, é tão fácil a gente perder a confiança em Deus. Temos tantas preocupações. E o que Jesus diz? Não andeis ansiosos em coisa alguma. Nós podemos ter toda a confiança que Deus está no controle. Às vezes nós perdemos até a confiança de que nós somos salvos. Mas lembrem, nós não somos salvos por causa do nosso mérito. Nós temos pregado sobre isso em Gálatas, né? Nós somos salvos por causa de tudo aquilo que Deus fez por nós, a sua graça em enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Então, no momento que eu coloquei a minha fé em Cristo Jesus, eu experimentei a salvação. E eu não preciso mais me preocupar em perder essa salvação. Eu tenho total confiança que eu fui justificado, que eu não serei mais condenado. E isso ajuda tanto contra o inimigo, né? O inimigo lança as suas dúvidas. Você pecou, agora você vai para o inferno. Você pecou, agora o seu relacionamento com Deus mudou, né? Deus não te ama mais. Não. Você vê que o escudo da fé protege contra setas inflamadas, né? O inimigo lança aquelas setas inflamadas. Aquelas setas para você tentar, assim, tentando você a pecar, tentando você a questionar a Deus. Mas quando mantemos ali, usamos ali o escudo da fé, nós temos essa proteção. Versículo 17 diz: usem o capacete da salvação. Então, mais uma vez, usem, né? Decidem colocar esse capacete da salvação, referindo-se à esperança celestial. O capacete protege a cabeça, né? E é com a cabeça que nós pensamos, que nós sonhamos, que ficamos ali vendo as coisas que Deus tem feito por nós. Se refere à nossa esperança. Nessa pandemia, às vezes é fácil perdermos a esperança. Eu tenho acompanhado crentes, eu tenho acompanhado irmãos, eu tenho acompanhado até pastores que perderam a esperança. Eles estavam focando tanto nas suas circunstâncias, nas dificuldades, em todas as possibilidades ruins que poderiam acontecer, que eles desanimaram. Eles duvidaram da bondade de Deus. Duvidaram do amor de Deus. Aquelas mentiras de Satanás circulando na cabeça. Mas nós temos esperança. O mundo não tem a mesma esperança que nós temos. Nós temos uma esperança que vem do Deus da esperança. Romanos 15. E essa esperança Deus derrama em nossas vidas e Ele transborda. Então nós precisamos esse capacete, né, da salvação para sermos vitoriosos. Né? E lembrem que nós temos a vitória final. Né? Nós podemos abrir no final de Apocalipse e ver qual é o futuro. Nós temos uma esperança hoje, mas também nós temos uma esperança eterna.
E às vezes, quando as coisas estão meio ruins por aqui, a gente vê as coisas só piorando, nós podemos nos fortalecer lembrando que, olha, nós sabemos qual vai ser o futuro. Nós sabemos que um dia nós estaremos com Cristo. Um dia nós teremos o céu. O novo céu e a nova terra, estaremos com Cristo para todo sempre. Então, continuando ali, diz no versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, por último aqui, usem a espada do Espírito, que é a sabedoria do Evangelho. A espada é uma arma defensiva, ele reflete, defende contra os golpes, mas ele também é uma arma ofensiva. E é uma bênção a palavra de Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa vida. Nós precisamos de tanto conselho. Fazemos decisões todos os dias, decisões importantíssimas, né? E nós precisamos de ajuda, precisamos de defesa, precisamos de ataque, né? E a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é revelação de Deus, que nos direciona, que é suficiente, é essa sabedoria que nós precisamos para as nossas famílias. Então, usem essa espada do Espírito. E pensando nessa pandemia, como que vocês podem usar essa espada do Espírito, a palavra de Deus? Individualmente, vocês podem separar um tempo para ler a palavra de Deus. Talvez você vai estar um pouquinho mais em casa. Aproveita esse tempo para desligar a TV, para desligar o som. E aproveita para ler a palavra de Deus, pedir para Deus te ensinar, para mostrar para ti o teu coração e para te guiar na justiça. Reúne a sua família. Aproveita momentos ali para estudar juntos. Escolhe um tempo onde vocês estão todos juntos. Quem sabe logo depois do almoço, juntos, aí você abre a Bíblia e começa a ler juntos. Vai ser tão importante a família toda estar sendo aconselhado pela palavra de Deus. O mundo quer nos aconselhar. Nosso próprio coração, a nossa carne, nossos desejos pedem para a gente fazer certas decisões, mas nós precisamos seguir o conselho da palavra de Deus. Por fim, diz aqui no versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Também podemos incluir a oração como uma arma ofensiva e defensiva. Devemos desenvolver essa prática de orarmos, essa devoção de orarmos, essa humildade de clamarmos a Deus. Diz, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso envolve adoração, isso envolve confissão, isso envolve pedidos, né, súplica, isso envolve também momentos de gratidão, que abrimos a nossa boca, abrimos o nosso coração para conversarmos com Deus, para clamarmos a Deus. Então é importante fazermos isso como marido, como mulher, como filhos, como pais. Tão importante estarmos orando, né? Diz aqui, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Não somente orando por sua família, mas também por sua igreja, orando pelos irmãos. Olha, nós temos tantos motivos de oração nesse momento, nesse exato momento. Temos os nossos irmãos ali na Unidos, que estão recuperando e alguns em grande perigo com a sua saúde.
Temos irmãos lá em Manaus, conhecidos nossos, que estão batalhando com a sua saúde. Tenho um colega missionário, Timóteo Blazer, ore por ele. Ele está com aquela máscara, aquele capacete ali, tentando respirar. Está numa situação bem difícil aí. Temos muitas necessidades aqui na igreja, então nós podemos estar orando um pelo outro. Então nós temos grandes recursos, nós temos grandes desafios, mas nós temos grandes recursos. A grande dificuldade é que nós queremos resolver as coisas com o nosso próprio poder e não conseguimos. Entramos em desespero. Então nós precisamos do Espírito Santo, precisamos estar sendo controlados por Deus, e nós precisamos colocar toda essa armadura e usar todos os recursos que Deus tem nos dado. E quanto tempo vai durar essa pandemia eu não sei, mas o que eu sei é que Deus pode transformar toda essa dificuldade em grandes bênçãos. Pode ser que daqui a alguns meses você diz: pastor, olha, foi a melhor época das nossas vidas. Foi o momento que nós unimos mais como família, como casal, como família. Até a igreja, pode ser que daqui a alguns meses a gente diz: olha, nós não reunimos tanto quanto a gente gostaria, mas foi um momento que a gente conseguiu se unir, orando um pelo outro, ministrando, encorajando um ao outro. Que esse tempo possa ser um tempo de aprofundamento espiritual, e que Deus possa estar usando isso na vida de cada um. E eu estarei orando por cada um de vocês, que Deus possa estar fortalecendo cada um no Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra. Eu já estou um pouquinho mais animado, porque eu sei que o Senhor está conosco. Cristo está conosco. O Espírito Santo está conosco. E assim não estamos debilitados, mas sim fortes, vitoriosos. Pai, eu peço que o Senhor possa estar nos animando. É isso que eu oro em nome de Jesus.